E aí, gente, tudo beleza? Tudo show de bola? Espero que todos estejam bem, tá? Sexto ano. Já estamos na nossa 8ª aula, né? Assuntos interessantíssimos, critérios de divisibilidade. Na última aula nós fizemos uma revisãozinha básica, né? Faz parte, tá? Que vocês possam fazer as revisões de vocês tranquilamente, né? Vamos aqui para aula, ó. Fazendo a correção, né, da atividade que eu passei lá na segunda-feira, certo? Página 111, questão número 3, observe este número. Ó, aqui é um algarismo, tá? O N é um algarismo. Então aqui pode ser o 5.101, 5.201, 5.301. O N é um dos algarismos aqui que não quis nos dizer, tá? Não tem problema nenhum. Agora responda, vamos lá. A matemática é interessante que você precisa pensar. Não é nada fácil não, gente. Não é para vir fácil mesmo, não. É para a gente pensar, tá? Ó, se você colocar o 0 no lugar do N, tá? No lugar de N, o número será divisível por 9? É uma pergunta aqui. É porque não aparece muito interrogação. Mas é uma pergunta, tá bom? Vamos lá. Se a gente colocar o 0 aqui, ó, vai ficar 5.001, né? É ou não é? Ele é divisível por 9? Qual é o critério de divisibilidade do 9? É somar os algarismos e ver se a soma dá para dividir por 9. Vamos somar aqui, vamos somar. Se aqui for um 0, vai ficar 5 mais 0, né? Ó, é o N, mais 0 mais 1. Soma todos os algarismos. Deu quanto? Deu 6. Pergunta a você, 6 dá para dividir o 9? Dá não. Então significa que mesmo que sendo 0, 5.001, não vai dar para dividir o 9. Tá bom? Então a resposta é não. B. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar do N? Qual é o menor que você pode colocar? O menor possível. Para que ele fique divisível por 9. Gente, ó, aqui a gente já tem a soma 5 mais 0 mais 1, já tem 6. Quanto é que o N tem que ser para que o resultado dê para dividir o 9? Bom, um número que dá para dividir o 9 é ele mesmo, né? Um número pequeno, 9. Então, se a soma aqui desse 9, então ok. Então aqui, ó, eu já tenho 6, né? Então quanto é 9 tirando 6? Sobra 3, então quer dizer que se vir 3 aqui, ó. Se for 3 aqui, ó, vai ficar 5 mais 3, 8. 8 mais 0 é 8, 8 mais 1 é 9. Então, vai dar para dividir o 9. Então, o 5.301 dá para dividir o 9. Porque a matemática é perfeita. Eu acho lindo, fantástico. Os critérios de divisibilidade. Vamos lá. Questão número 4. Observe o número a seguir também. Ó. Aqui já é o 503.020 alguma coisa. Não sei. Vamos lá. Colocando o 0 aqui também, então é 503.020. Né? Colocando o 0 no lugar do N, o número será divisível por... vários números. Ó. Será que ele fica divisível por 3? Qual é o critério de divisibilidade do 3? É a soma dos algarismos e ver se o resultado divide o 3. Se você colocar o número 3 aqui, vamos somar. Ó. 5 com 3, 8. 8 com 2 é 10. E 10 com o 0, né? Não aumenta nada, fica 10. Gente, 10 dá para dividir por 3? Dá não. Então, para o 3, a resposta é não. Tá aqui, ó, como é que o número fica? Ó. 503.020. Então, se somar os algarismos, dá 10 e 10 não dá para 3. Portanto, não dá por 3. Esse número dá para 4? O critério do 4 não é somar os algarismos também e dividir o 4. Não é isso. Eu sei que tem gente que pensa que na sala de aula, quando a gente está na sala de aula, tem gente que faz isso. Não é assim. Os critérios não são para todo mundo a mesma coisa. O do 4, a gente vai olhar os dois últimos números aqui. Ó. Que número é esse? É o 20, né? O 20. Dá para dividir para 4? Dá sim, a resposta é exata, né? Então ele é divisível. Então significa que o número todo também vai ser. Então a resposta é sim. O número 5 é porque termina em 0, né? O 8, a gente pega os 3 números. Os 3 números aqui é 20, né? Ó, esse 0 não vale de nada, então ó, 20. 20 dá para dividir para 8?
Dá não. Então, a resposta é não. Por 9, soma todos, dá 10. 10 dá para dividir para 9? Dá não. O do 9 é parecido com o do 3. Só que o do 3 soma e vê se divide para 3. O do 9 soma e vê se divide para 9. Então, aqui deu 10, não dá para 9. A resposta é não. E dá para 10? Dá, porque termina em 0, tá? Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Vamos prosseguir. B. Qual é o menor algarismo que deve substituir o n para que o número seja divisível por 8? Bom, para ele ser divisível por 8, então, esses três números aqui tem que ser um número divisível por 8. Então, 21 não é. 22 não é. 23 não é. 24. 24 é divisível para 3, então o menor número é o 4. Tá aí, gente. Usando os critérios, né? Vamos lá para múltiplos e divisores, ó. Um número natural A, tá? Um número qualquer A, será múltiplo de um número natural B, tá? É diferente de 0. Quando o A for divisível por B, tá? Ou o B for divisor de A, a mesma coisa. Ó, ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Vamos entender. Já que a multiplicação e a divisão, elas têm muita coisa em comum, né? Uma é o inverso da outra. Então, se eu falar que um determinado número é múltiplo de outro, com certeza ele é divisível pelo outro, tá? E dá para dividir o outro, tá? E tem essa relação de divisão e de múltiplo. Vocês vão entender melhor. Ó, múltiplos de um número. Os múltiplos do 3 são todos os números que nascem de multiplicações do 3. Se você pegar o 3 vezes 10, qual é o resultado? É 30. O 30 é um múltiplo do 3, porque nasceu de uma multiplicação do 3. Se a gente pegar o 3 vezes 5, dá 15. O 15 ele é um múltiplo do 3, porque ele nasceu da multiplicação com o 3. Então, quais são os múltiplos do 3? Se a gente pegar todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos os naturais e multiplicar por 3, a gente vai ter todos os múltiplos do 3, tá? Como os números naturais são infinitos, né? Os múltiplos também vão ser infinitos, uma característica dos múltiplos. Então, ó, 3 vezes 0, 0. Então, 0 é um múltiplo. 3 vezes 1, 3. Então, 3 é um múltiplo. 3 vezes 2, 6. O 6 é um múltiplo. 3 vezes 3, 9 também. 3 vezes 4, 12. 12 também. 3 vezes 5, 15. 15 também. Então, aí, todos os múltiplos, né, do 3. Ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. São infinitos. Os múltiplos do 4, mesma coisa. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E até o infinito. Ó. Vai de 4 em 4. Múltiplos do 10, mesma regra. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Gente, está aqui, ó. Eu tenho aqui os múltiplos do 3. Todos os múltiplos do 3 vão ser divisíveis por 3. Olha aquilo que eu estava falando. Como elas se relacionam, a multiplicação e a divisão. Então, eu tenho aqui os múltiplos do 3. Todos os múltiplos são divisíveis por ele aqui, ó. A divisão é exata. 0 dividido por 3 é 0. 3 dividido para 3 é 1. 9 para 3 é 3. A divisão é exata. São divisíveis. E ele é divisor de qualquer número desses múltiplos aqui dele. Tá? Ele é um divisor de qualquer um. Então, tá aí os múltiplos, né? E os divisores? Uma diferença é que os divisores têm uma quantidade limitada. Não é ilimitada, infinita. É limitada, finita. São poucos, tá? Vamos ver aqui, ó, os divisores do 12. Divisores do 12 são aqueles números que o 12 consegue dividir, que o 12 é divisível por ele, tá? Vamos lá, quais são os números que o 12 consegue dividir? O 12 consegue dividir o número 1, o 12 consegue dividir o número 2, consegue dividir o 3, consegue dividir por 4, não dá para 5, o 5 não é divisor. O 6 já que o 2 e o 3 entraram na conta, o 6 ele entra na festa do mesmo automaticamente, ó. Se o 2 for para a festa, o 3 também for, automaticamente o 6 vai. Toda vida que tiver o 2 e o 3, o 6 está. Tá? Lembra do critério do 6? Ser divisível por 6 é ter o critério do 2 e do 3 ao mesmo tempo obedecidos. Então, os divisores do 12, tá aí. São
apenas esses, gente, tá? Esses divisores naturais aqui do 12, ó. São apenas esses 6 números. Ele não consegue dividir por nenhum outro, tá? Ah, mas ele consegue dividir o 0. Não, nenhum número consegue dividir por 0. Divisores do 36 são vários, são 9 divisores, ó, dá para dividir qualquer um desses. Divisores do 50. Ó, embora o 50 seja maior que o 36, não necessariamente por ele ser maior, ele vai ter mais divisores, tá? Não tem uma regra para isso, não tem uma proporção para isso, não. Então, ele tem 6 divisores também, como o 12, tá? Só para você ter ideia, o 43. O 43, ele é maior do que o 12, do que o 36. Mas ele só tem 2 divisores, olha como é pouco, né? Então, não tem uma regra para isso. O 13, ele só dá para dividir para 1 e para 13. Ele não dá por 2, nem por 3, nem por 4, por nenhum desses, a não ser 1 e 13. Gente, alguns números, como o 43 que eu falei, esse 13, só tem 2 divisores. Eles são chamados de números primos, tá? Número primo, tá, ó. O número que possui apenas 2 divisores, né, como eu mostrei agora, o 1. Um dos divisores tem que ser 1 e o outro é ele mesmo, né? Olha aqui, ó. O número 1 sempre tem que estar e ele mesmo, né? No caso aqui, 13. Ó, é denominado número primo. Foi difícil a definição? Muita gente às vezes não sabe, né, o que são números primos. Bom, são números que têm apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? O menor número primo o único número par que é primo é o número 2, tá certo? E o número 1 não é primo, tá? Porque o 1, ele dá para dividir por 1 e dá para dividir por ele mesmo. Porém, o ele mesmo e o número 1 são os mesmos, tá? Então, aqui na definiçãozinha para números primos, ó, um número que possui apenas 2 divisores distintos. Então, um tem que ser diferente do outro, tá? Um divisor e outro divisor diferente. Gente, vamos verificar aqui se o 173 é um número primo, ó. A dica que eu dou é você fazer a conta pelos outros números primos menores que ele, tá certo? Para ver se a divisão der exata. Se não der exata, que significa que ele é um número primo. Outra coisa, quando aparecer um divisor, né, que seja menor do que o quociente menor que o divisor, o número já é primo. Vocês vão entender aqui na prática, ó. Aí eu vou falar para vocês de novo. Bom, quais são os números primos menores que ele? Primeiro é o 2, né? Ele dá para dividir para 2, gente? Dá não, né? Porque ele é ímpar, tem que ser par, né? Ele dá para 5, que é o próximo número ímpar, né? 5, ele dá para 5? Dá não, porque tem que terminar em 0 e 5. Será que ele dá para 7? Aí vamos fazer. Ó, fazendo por 7, ó, sobrou. Então, ele não dá para dividir o 7. Ó, observa o quociente aqui, ó. O quociente é maior que ele, né? Então, eu continuo. O próximo número primo é o número 11, tá certo? Dividindo por 11, ó. Como é que você sabe quais são os números primos? Gente, é só você ir vendo a quantidade de divisores dos primeiros números, ó. O número 2 é primo, ele dá para dividir 1 e 2. O número 3 é primo, dá para dividir 1 e o 3 só. O número 4 já não é primo, tá? O número 4 não é, porque o número 4 divide o número 1, divide o número 2 e divide o número 4. Ele tem 3 divisores, só pode ter 2 divisores para ser número primo. Então, primos, 2, 3, 5, 7, anotem, né? Anotem aí. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tá? E por aí vai, são infinitos. Mas até aí eu acho que é suficiente para vocês no momento. Então, ó, testando por 11, a divisão sobrou 8. Sobrou 8, então não deu para dividir. E aqui o quociente ainda é maior, tá? Ainda é maior. Vamos lá testar pelo 13, né? O próximo. Olha aqui, gente, ó, a divisão por 13 também não deu exata. E aqui ficou igual, né? Quando for igual, já é suficiente para você parar e dizer que ele é um número primo. Pode dizer que ele é, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Sim, esse é um número primo, porque eu fiz as divisões pelos números primos menores que ele, até aparecer, ó, um quociente que seja menor ou igual, tá? Menor ou igual, certo? E sempre o resto aqui diferente de 0.
Se o resto for 0, você sabe que a divisão deu exata, né? Então ele não vai ser número primo, não. O 401 é um número primo? Mesma coisa. Ele dá para 2? Primeiro número primo. Não, porque ele não é par. Ele dá por 3? Somos algarismo aqui, ó. 4 mais 1 dá 5. Então ele não dá por 3, porque o 5 não dá para 3. Eu não fiz aqui, não foi o do 3 aqui, ó. 1 mais 7 dá 8 e 8 mais 3 dá 11, né? A soma número 11, a soma 11 não dá para dividir o 3, então 173 também não. Então aqui não deu por 2, nem por 3, nem por 5, porque não termina nem 0 nem 5. Vamos lá, divisão por 9. Sobrou, não deu, aqui está maior. 401 por 11, próximo número primo é 11. Deu 36, sobrou 5, ó, sobrou. E o 36 é maior que o 11, continua. 401 por 13, próximo número primo, fazendo a divisão, sobrou 11, tá? No final, sobra 11. E aqui o quociente ainda é maior, continua. O próximo número primo depois do 13 é o 17. Por 17 dá 23, sobra 10, sobrou. E o 23 ainda é maior que o 17, continua. O 401 por 19, que é o próximo número primo, olha a lista de vocês que eu falei, dá 21 e sobra 2, ó, sobrou, e aqui ainda é maior, continua. O próximo é o 23, se eu não me engano. 401 por 23 dá 17, sobrou 2, ó, sobrou, e o 17 é menor, então a gente para aqui, significa que ele é um número primo, sim. Mais um exemplo. 493, vamos lá. Ele dá por 2? Não. Ele dá por 3? Vamos somar os algarismos aqui, ó. 4 mais 9 dá 13, 13 mais 3 dá 16. O 16, ele é divisível por 3? Claro que não, né? O 16 não. Então, não dá por 2 nem por 3. Ele dá para 5? Não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Ele dá por 7? Vamos fazer. Dá 70 e sobra 3. O 70 aqui maior que o 7, continua. 493 dividido para 11, que é o próximo número primo. Ó, de tanto você fazer isso aqui, você vai decorar os números primos. Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá? Dá 44, ó, sobra 9, sobrou. Gente, o resto também tem que ser diferente de 0, tá? Ó, se desse 0, é porque a divisão seria exata. O número não seria primo, tá? Então o resto ele tem que ser um número aqui, ó, diferente de 0. Dá 3, dá 4, dá 5, dá 7, dá 8. Qualquer número aqui no resto tem que ser, tá? Para ele ser primo. Aqui, ó, maior do que 11. Continua. Dividido, 37, 12. Só olhar aqui quanto tempo já. Vamos lá, temos 2 minutos. Aqui, ó, maior ainda e sobrou. Continua, por 17, né? Eu dei 29. Opa! A divisão deu exata. Tá? Se você fizer com calma a divisão, vai dar exata. Então, esse número não é primo. Aqueles dois que a gente tinha feito eram e esses não são. Deu para entender? Decomposição em fatores primos. Ó, todo número natural que não é primo, maior do que 1, pode ser escrito na forma de multiplicação, que é chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Vamos lá, decompor números primos. É a famosa fatoração. Põe a barrinha e vai dividindo pelos números primos. 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou 11, ou 13, ou 17, ou 19, ou 23. Tá? Vamos lá, 24, barrinha. Primeiro número primo, se for possível. Tá? Aqui a gente vai aplicar os critérios. O 24, ele dá para dividir por 2? Você pensa e aplica o critério. O 24, dá para dividir por 2? Bom, ele tem que ser par. O 24 é par? É. Então, você pode botar o 2 aqui tranquilamente. 24 para 2 é 12. E continua. Enquanto der por 2, vai por 2, tá? Ó. Decompondo aqui, ó, em números primos. Ó. Esse lado direito, ó, para quem não sabe ainda, tá? É um local apenas de números primos. Você não pode botar aqui um 4, por exemplo, um 9, um 6. Tá? Não pode porque eles não são números primos. Vamos lá. Continua com 2. 12 por 2 dá 6. 6 ainda é par. Enquanto for par, gente, a gente vai colocando 2 aqui do lado e dividindo. Bota o 2, divide, dá 3. Não é mais par, então eu já não boto mais o 2. O próximo número a ser tentado é o 3, mas eu já não venho aqui e já vou colocando não.
Primeiro eu penso se dá ou não. Olha aí o critério, ó. Você vai primeiro ver se dá ou não. Tá? É usar o critério de divisibilidade. O 3, como é um número pequeno, a gente sabe que dá por 3. Como a gente sabe que é divisível por 3, pode botar o 3. 3 para 3 dá 1. Então, morreu aqui, acabou. Então, esse 24, ele é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Aí. Todos os números primos aqui, ó, enfileirados. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3 é 24. Matemática perfeita. Mais uma decomposição do 60. Ó, barrinha aqui 2, porque é par, né? 60 por 2 dá 30. Então, o 30 ainda consegue ser dividido em 2, que é um número primo, né? Por 2, 15. Ó, não é mais par, então já não dá mais por 2. O próximo, número primo, depois do 2, 3. O 15, dá para 3? Dá, né, gente? É fácil, né? Ah, eu não sei, é divisão. Ah, é só fazer o critério aqui, ó. Soma 1 com 5, dá 6. 6 dá para 3, então 15 também. 15 para 3 é 5. E 5 para 5, já que ó, o 5 é primo, né? Então só vai dar por ele. Então, quando um número primo aparecer aqui, gente, ó. Desse lado aqui, desculpa o mouse. Quando o número primo aparecer desse lado aqui, aqui na frente você pode colocar por ele mesmo, tá? Porque ele não vai ter outro divisor, já que o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então não adianta você ficar pensando, ai, será que o 13 dá para 3? Não, o 13 é primo, então vai logo por 13, tá certo? Bota logo o 13. Ó, 5 por 5 dá 1 e morreu. Então é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tranquilo? Decomposição em números primos, a gente continua isso aqui na próxima aula para o vídeo não ficar muito longo. É isso aí. A gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços. Até mais, gente. Show de bola.